Por quê? A primeira casa que você compra, as regalias da primeira compra da casa é pouco dinheiro de entrada, o juro é menor para quando você mora na propriedade, o seguro da casa é menor quando você mora na propriedade, tudo isso. Você vai comprar sua primeira casa, ela é uma multifamília, depois de 6 meses, 1 ano, geralmente é depois de 6 meses. Você quer comprar uma outra propriedade e ela é uma single family, uma casa de uma família, você pode usar outros programas que deixam você dar pouco dinheiro de entrada também. Sério? E o vice-versa. Você não pode. Então, esse meu cliente específico, ele comprou a casa dele, ele conseguiu, além dos 30 mil, vou falar números fictícios, e não vou falar nomes, é claro, mas foi mais de 30 mil, mas vamos colocar 30 mil de grant. E ele conseguiu, se eu não me engano, por volta de 50 a 60 mil dólares de incentivo de ajuda para o down payment e closing cost, que ele tinha que pagar só depois dos 30 anos, a 0%. Dinheiro de graça também. De graça também. O que ele fez? Todo o dinheiro que ele ia colocar de entrada, de closing cost, tudo estava coberto por esses 2 grants. Por um grant e uma assistência do mass housing. Aí o que ele fez? Ele deu 5 mil de depósito. No dia do close, ele saiu de lá com 5 mil dólares. Uau. Saiu ainda com o dinheiro que colocou. Então, ele ia ter que gastar 9 mil dólares na época para alugar, para sair de onde ele estava. Ele ia ter que pagar o primeiro, o último e depósito, 3 mil por mês na época, 9 mil. E ele comprou a casa dele 0, pagando mesmo um pouco a mais do que seria o aluguel. O aluguel dele seria, na época, 2.900. O mortgage dele ficou 3.100. Pagando um pouquinho mais, mas morando numa casa single family dele, com quintal, privacidade, ele não teve que dar $1 de entrada, nada. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida Inteligente na América Podcast. Estou com uma pessoa aqui inteligentíssima, essa já vive na América há muito tempo. Gesi Soares está aqui desde 98, vindo para cá, né? Entre vindas e idas ao Brasil, resolveu vir e ficar. Gesi, boa noite, seja bem-vindo ao Vida Inteligente na América Podcast. É um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito bacana e já falo desde já, não sai daí. Se você quer saber como comprar a sua casa aqui nos Estados Unidos, a gente vai falar muito disso aí, seja para investimento ou para você morar, mas a pessoa certa está sentada na minha frente aqui agora. Boa noite, Gesi. Boa noite, meu querido. Obrigada por me ter aqui. Sei que eu estou representando o MD, eu e Maria, mas obrigada. E já é divertido, normal. Sentar com você já é divertido. E esse inteligentíssimo, obrigada. Obrigada pelo inteligentíssimo. Não mereço tanto, mas muito obrigada. É um prazer estar aqui. Pra gente conversar um pouquinho. A tua irmã a gente não teve o prazer de conhecer e trazer ainda, mas na próxima vez tu traz ela aí sim. Com certeza. E a gente vai estar falando então hoje, né? Principalmente esse mercado de real estate, que eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas, eu vejo muita gente vir para cá, passar um tempo e deixar de estar investindo nesse mercado. Mas antes de a gente estar falando sobre isso, para o nosso público estar te conhecendo um pouco mais, né? Que é saber de você. Eu te falei, eu fiz uma breve introdução, mas o que te fez sair? Quase não vem ninguém dessa sua cidade lá, né? Governador Valadares, quase não vem. Valadólares, meu querido, Valadólares. Não, vamos fazer jus aí. Na verdade, nós é que criamos os Estados Unidos. Então, fundamos. Em 98 eu tinha tinha acabado de fazer 17 anos. Gente, eu não sei fazer cálculo. 16, gente, sou ótima de cálculo. 16 anos. E eu não decidi vir, foi minha mãe que teve que vir para cá, mudou para cá. Já tinham irmãos aqui desde 86, 87. E ela resolveu mudar para cá. Infelizmente, depois da separação dos meus pais, ela veio para cá. E eu vim para passear e eles falaram, não, você vai morar. Eu, de jeito nenhum. Gente, eu namorava. Meu namorado, o atual marido, morava lá. Então, eu falei que era para acabar a escola. Aí, voltamos para acabar a escola. Mas eu mudei para cá de 98 até 2000. Eu ia ao Brasil e voltava. E 2000 em diante, fiquei aqui até 2021 sem poder voltar.
Então, eu vim para o livre, espontânea pressão. Não foi por vontade, foi por pressão. Mas graças mesmo? A Deus foi. Na época, então, você não queria vir por causa do namorado, né? Que hoje é o teu atual marido. Mas, assim, ó, e se não fosse ele, os Estados Unidos, te apaixonasse à primeira vista, como é que foi? Antes de eu ter vindo, quando eu vim passear, eu gostei muito do local, da segurança e de tudo, mas não me via morando aqui, porque a minha cabeça de 16 anos era o quê? Acabar minha escola, ir para uma faculdade, ter um emprego, assim, crescer na vida, igual todo mundo pensa. E eu tinha muitas ambições, mas nada era vou para os Estados Unidos. Então, a separação dos meus pais veio com um baque muito grande, porque a nossa família sempre foi muito unida. Então, para a gente, separação, divórcio era praticamente um tabu. Não falo um tabu, a gente achava que seria algo que nunca aconteceria na nossa família. Então, isso desestruturou muito o que eu queria. Eu não sabia mais o que esperar. Então, quando eu vim para cá, eu não gostava dos Estados Unidos. Não é porque eu não gostava dos Estados Unidos, é porque meus interesses estavam no Brasil. E uma menina nova, estava namorando, acabando o colegial, pensando em faculdade. Eu vim para cá, eu troquei tudo. Eu vim para cá, eu não podia ir para a faculdade. Eu não podia ir nem para o high school, porque eu já tinha terminado o high school do Brasil. Então, eles não deixavam me matricular de novo. Então, eu tive que começar a trabalhar para ajudar a pagar as contas, porque nada cai do céu. Então, todo aquele sonho que eu tinha de crescer, eu tive, não falar desistir, mas colocar on hold, espera aí, vamos guardar aqui nesse cofre, quando a gente puder, a gente volta de novo. Né? Eu nunca pensei em vir para os Estados Unidos e ficar eu quero ir para os Estados Unidos. Nunca. Nunca pensou? Nunca pensei. Queria te fazer uma pergunta, que eu tenho curiosidade, eu nunca fiz a pergunta para ninguém que veio naquela época aqui, tão cedo para cá, né? Naquela época, a gente sempre soubemos, né, que os Estados Unidos, o poder de compra do dinheiro sempre foi bem melhor do que no Brasil. A pessoa que ganha $1.000 aqui até hoje, ela vive muito melhor do que a pessoa que ganha R$1.000 no Brasil, né? Sem conversão. Com certeza. Além disso, hoje a gente vê que tem muita coisa, né? Tecnologia e tudo mais, mas naquela época, era prazeroso viver aqui? Já era? Como é hoje? Eu acho. Até quando eu não vivia aqui era prazeroso, porque a gente veio de família muito humilde, mas quando a gente fala humilde, é muito humilde mesmo. É assim, de meus primeiros irmãos ter passado necessidade de comida. Eram pobres, então. Muito, mas muito mesmo. Então, tudo que a gente passou a ter, tudo era muito grande pra gente. Então, quando meus irmãos vieram para cá, aí foi quando a gente pôde construir, eles ajudaram a construir a casa no Brasil, porque a gente tinha um cômodo só, então ajudaram a construir uma casa maior para que pudéssemos ter mais conforto. Foi quando eu comecei a poder ter presentes, ganhar brinquedos. Então, foi coisas que para mim os Estados Unidos sempre foi, desde quando eu entendo por gente, algo assim, por causa dessa oportunidade, desse lugar, eu posso ter várias coisas que eu nunca poderia ter, mesmo ainda não tendo tudo que a maioria das pessoas achavam que era o normal. Então, assim, até a escola, na minha época já era pública, na época dos meus irmãos não era, então foi muito sofrido. A minha mãe voltou para a escola, ela estava grávida de mim. Então, assim, foi muito complicado. Ela deixou os filhos se educar primeiro, porque uma coisa que a mamãe sempre falava os estudos vai te levar para onde você quiser. Se você estudar, se você correr atrás, você vai para onde você quiser, não tem limitações. Então, abre portas. Então, isso a gente sempre teve em mente. E ela colocava em prática. Ela parou de estudar, deixou a minha irmã, que é minha sócia, a Maria, para ela formar, ela formou primeiro que a minha mãe. Porque minha mãe quis ajudar, fazer tudo para que ela formasse, e só depois que ela formou, que a minha mãe formou. Foi estudar. Acabar de estudar para formar. E lá em casa prezava muito os estudos. Então, tudo que eu penso de Estados Unidos, eu lembro, olha, nós temos uma casa melhor, nós podemos ter, por exemplo, não tínhamos carro, não tínhamos nada, mas já temos algo, já tínhamos mais condição de viver melhor. Já poderia, não falar de viagens, nada, mas o normal nós tínhamos, o que não tínhamos antes. Então, para mim, os Estados Unidos, quando eu ganhava presente, eu lembrava de que veio dos meus irmãos. Quando eu tinha alguma festa, minha festa de 6 aninhos,
meus irmãos, tanto dos Estados Unidos quanto de lá, que ajudaram. Então, tudo isso, automaticamente a minha mente já sabia. Os Estados Unidos é onde me proporcionou muitas das coisas, mesmo eu não morando aqui. Então, desde sempre foi assim. Desde sempre. Antigamente era mais. Era mais. Era mais. Que legal, que legal. Naquela época só não tinha tanta tecnologia como hoje, né? Hoje, a gente sabe, conforme vai passando o tempo, a tecnologia está mais rápido, né? Coisas que levavam há 100 anos atrás, que levava 100 anos para ter uma mudança em algo, agora a cada 3 meses tem coisas novas no mercado. Fica até difícil de pegar. Exatamente. E falando nisso, eu já queria, mas antes de te fazer uma pergunta aqui, eu quero pedir para você que está em casa, não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, principalmente aquele seu amigo que quer comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, hein? Aproveita que o podcast de hoje vai te ensinar muita coisa sobre isso, vai te abrir a mente para você comprar o seu primeiro imóvel aqui. Então, não esquece de compartilhar e ativa a notificação do sininho. Quando tiver outro vídeo, você já recebe lá, tá bom? E então, excelente para quem é curioso, porque ele pergunta tudo. Então, assim, a gente conta a vida, coisa que eu não contei para ninguém, a gente fala. E vou apertar, tem muita coisa ainda. Tem muita coisa ainda. E mais um recadinho só para a gente continuar aqui o podcast. Se você quiser ter a sua logo, a sua empresa aqui nessa tela aqui, passando aqui embaixo na tela do podcast também, entra em contato com a gente aqui. Vem patrocinar o podcast, vem ser nosso parceiro, que eu tenho certeza que o seu negócio também vai crescer muito. Bom, Geise, a gente está falando de tecnologia, tudo. E no mercado de real estate? Há alguma mudança de 20 anos atrás para o que é agora? O que tem, assim? Quais foram, além de juros altos e baixos? Eu quero entrar em conversação contigo sobre isso também, porque a gente sabe que em 2008 teve um problema aqui. Bom, mas vamos por partes. Pequeno problema. Pequeno problema, né? Até vou te perguntar o risco disso. Eu sei que você, como vendedora, de repente não vai querer falar, mas tô brincando. Mas vamos lá. Sou vendedora, sou solucionadora de problemas. É diferente. Olha aí, tá vendo? É assim que eu gosto. É verdade. Quer ver... que era? Acho que era vendedor de consórcio na época no Brasil. Eles não gostavam de ser chamado de vendedores, gostavam de chamar de consultor de vendas. Porque o vendedor, na verdade, falando de vendedor, infelizmente, exatamente. A visão que tem de vendedor é uma pessoa chata. Você já acha, batendo na porta vendendo livro. É exatamente isso, né? Infelizmente, é dessa forma que criou isso aí. Mas só que hoje todo mundo vende. Quem não vende, não vende. Não é verdade? A empresa que não vende, não vende. Vou te falar, a diferença para mim, Geise, a diferença de vendedor para solucionador de problemas, que é o que eu creio que eu seja... Só muda o nome. Nada. É porque o vendedor, ele vende, ele quer vender um produto. O solucionador de problemas, ele quer solucionar o problema de uma pessoa com algo que é bom para ela. Se não for bom para ela, você não entrega, você não vende. O vendedor vende, você dá uma caneta para ele, interessa, ele vai te vender. Ele vai falar o que é bom, o que é ruim. O solucionador de problemas, ele procura realmente o que eu posso fazer para você, talvez não seja tão bom quanto para você é muito bom, mas pro do lado não é. Então, se eu tô só vendendo, eu vou vender para você e para ele a mesma coisa. Agora, se eu sou solucionador de problemas, eu vou vender para você o que é bom para você, eu vou mostrar para você o que é bom para você. Para ele, eu vou mostrar o que é bom para ele. Então, aí eu não estou vendendo, eu estou solucionando problemas. Então, acho que essa é a maior diferença de vendedor e solucionador de problemas, exatamente. Que sou Moá. Então, eu vou te fazer Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vai atender um cliente, um novo cliente, uma pessoa te procura para comprar uma casa, primeiro você faz tipo uma consultoria com ele, você entende a real necessidade, ou simplesmente, eu quero comprar uma casa e tal, tem tanto de dinheiro aqui para dar entrada, ou para comprar à vista, não sei, cash. Ou você primeiro procura saber dele, senta com ele, vê o tamanho da família, você faz uma análise de tudo isso para ver qual que é a finalidade dele? Então, a primeira vez que a pessoa fala, quero comprar uma casa, excelente. Primeira coisa, eu quero preparar. Não, você não quer preparar. Vamos preparar. Vamos preparar juntos. Por quê? A pessoa acha que só falta, eu tô faltando o dinheiro. Às vezes não é só o dinheiro e ela nem sabe. Talvez eu tenha um programa, a gente trabalha com programas que talvez ela não tenha que ter o tanto de dinheiro que ela acha que vai ter. Eu preciso... não, Geise, eu quero algo que seja assim, assim, assado, por causa disso, daquilo outro.
Estou preparada, agora vamos comprar. Já aconteceu várias vezes de a pessoa chegar, falar que está pronta, chegar lá e ter que fazer outras coisas. E o contrário também acontece muito, mais do que as pessoas imaginam. É você achar que precisa se preparar, achar que não está apto para comprar a casa. Quando a gente faz as perguntas certas, coloca você em contato com um banco de acordo com o seu perfil, e olha o que tem disponível para você, porque não existe casas e casas, existe casos e casos. Então, a mesma pessoa pode receber o mesmo tanto que você recebe, pode gastar o mesmo tanto que você gasta, pode ter o mesmo crédito que você tem e mesmo assim ter uma aprovação diferente que você. Então, são muitas variações. Outra coisa, tem também de programas. Tem programas que é para pessoa que ganha até certo tanto de dinheiro ao ano. Tem programas que deixa você colocar 3,5% de entrada se você tem isso. Tem programas que deixa você colocar 0% de entrada, dependendo da localização que você compra. Então, como é que uma pessoa vai saber disso tudo, Wagner? Não tem jeito. Então, quando a pessoa liga, eu falo, ok, o que você está pensando? Primeiro ela fala o sonho. Porque, gente, é um sonho de comprar uma casa. Sim, para muita gente é um sonho. Para a maioria das pessoas, seja... Independente para morar ou para investir. Ou para investir, é um sonho. Então, um sonho de investimento. Exatamente, é um sonho. Então, quando a pessoa liga para a gente e pergunta o que eu preciso fazer, a primeira coisa que eu quero saber é o que ela está pensando. O que ela quer, qual é o desejo, por que ela quer aquilo, e aí a gente trabalha o quê? Agora, o que é isso? Qual que é o seu... Você tem esse... Uma coisa que eu pergunto muito é, você tem alguma intenção de algum dia investir no mercado imobiliário? Investir como? Ter mais propriedade, ter portfólio, um portfólio de real estate property, propriedades. E se ela fala que sim, a minha conversa com ela é de um jeito. Se ela fala que não, a minha conversa eu vou tentar puxar para ela entender que tem outras coisas por trás, que é o que ajuda o real estate. Você vê os milionários do real estate, é por causa de certas coisas que eles fazem. Eu tento puxar isso para ela. Se eu ver que não é realmente para ela, pronto, a gente continua naquela linha que ela estava andando. Mas tem uns que já vêm com esse sonho, onde eu explico, você quer ser investidor? Uma das coisas, por exemplo, que eu vou falar aqui, algumas pessoas talvez não saibam, que você comprar a primeira casa, o ideal seria comprar de 1 ou 2 famílias. O que você acha? Você está pensando em Se for para investir, 2... Não, a primeira casa, não é de investir, não é nada, você vai morar nela. Vai morar nela? Você vai morar. Mas é a primeira casa que você compra na vida. Qual que seria ideal? 1 ou 2 famílias. Pergunta que eu tenho direto. Jesus, o que você me aconselha? Comprar de 1 ou 2 famílias para a primeira casa que eu vou comprar? 2 famílias. Por quê? Porque eu acredito que... Virei entrevistadora. Com 2 famílias, depois de 1 ano, você pode sair da casa, né? Aí você usou porque a primeira casa você tem direito a comprar com a entrada mais baixa. Isso. Vamos ver se é isso. Entrada mais baixa e depois a segunda casa seria com investimento. Ou seja, você entrou com uma casa, aí depois você junta a entrada para comprar outra casa e você tem 2 aluguéis. Você pode usar isso como... e também como parte de acúmulo de renda, né? Para provar mais renda para comprar outra casa. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mas a primeira coisa que eu falo com a pessoa é... Qual o melhor benefício? Se ela quer ser investidora no real estate, por que é importante você comprar uma multifamília primeiro, seja ela de 2, 3 ou 4 famílias? Você vai estar abrindo mão de certas regalias, de ter mais privacidade, essas coisas, mas o que você ganha de volta? Mas isso é muito relevante para a pessoa que está pensando lá na frente. Olha, eu estou pensando em aumentar meu portfólio. Eu tenho vontade de ter algumas propriedades e, com o tempo, aumentar meu portfólio. Excelente. Por quê? A primeira casa que você compra, as regalias da primeira compra da casa é pouco dinheiro de entrada, o juro é menor para quando você mora na propriedade, o seguro da casa é menor quando você mora na propriedade, tudo isso. Você vai comprar sua primeira casa, ela é uma multifamília, depois de 6 meses, 1 ano, geralmente é depois de 6 meses. Você quer comprar uma outra propriedade e ela é uma single family, uma casa de uma família, você pode usar outros programas que deixam você dar pouco dinheiro de entrada também. Sério? E o vice-versa. Você não pode.
Se você comprar uma single family primeiro, gente, eu falo isso com muita gente e os outros não entendem. Ah, mas eu não quero inquilino, a minha casa, eu quero morar, depois eu penso em investir. Excelente, é com você. Mas eu tenho a obrigação de te falar o quê? Se você comprar essa single family, a primeira casa single family, você vai ter todas as regalias. Pouco dinheiro de entrada, o juro mais baixo, seguro mais baixo, tudo isso. Excelente. Qualificações é melhor para você qualificar? Excelente. Depois de 6 meses, 1 ano, agora eu vou comprar a minha de multifamília para começar a ter um aluguel e ajudar. Excelente. Agora já são 20% de entrada. Sério, não tem mais... Não tem mais jeito. Gente, toda regra tem exceção. Tá, tem exceção. Mas assim, é exceção mesmo. São coisas mais difíceis de se conquistar, de se conseguir, se você compra uma single family primeiro. Então, a gente chama isso de house hack. House hack. Antigamente, a gente comprava uma de 4, uma de 3, uma de 2, para depois lá para de uma você já tem 4 casas. Tem 4 casas. Com vários apartamentos. Agora já mudaram um pouco as leis. E a aposentadoria garantida depois, né? Com certeza. Então, agora, o ideal seria você comprar uma de 4, 3, 2 famílias, multifamília, e depois você vai para sua single. Tem jeito de fazer uma de multifamília e outra de multi depois? Tem possibilidades, tem jeitos, mas é você ter um corretor experiente, que trabalha com um banco experiente, um on-office experiente. E por quê? Experiência. Quantas vezes a gente já passou por certas coisas, viu que dá certo, então a gente chama de loopholes. O Trump não fala, gente, eu não pago táxi porque vocês me deram a lei, eu só uso. É exatamente isso. Tem leis no real estate que você pode usar, você acha o loophole, como é que chama isso em português? Loophole. Loophole, não sei, nunca vi essa expressão para te falar a verdade. Brecha. Ah, você brecha acha uma brecha na lei e você trabalha, a gente chama de gray area. Ai. Brecha. Viagem, loophole. Então, o que acontece? Ficou engraçado isso, não vou cortar não. Deixa pro B-roll. Então, esses loopholes, essas brechas, quem tem mais experiência vai saber mais porque já passou por mais coisas. Não é porque é mais inteligente, porque já passou por várias experiências e ele já teve que aprender a lidar com várias coisas. Então, na hora que você vem com uma coisa dessa, a gente... vamos fazer assim, assim, assado. Então, quando a pessoa vem, eu programo... Gente, rodou isso tudo para responder, hein? Eu tento programar, eu e todo o meu time, a gente é treinado para isso. A gente olha o que você quer, a gente programa e faz um programa de como você vai trabalhar. Então, acabei de fechar uma casa semana passada, que é a 3ª casa que esse cliente compra. Ele começou a comprar no início do ano passado. Ele comprou uma de multifamília, comprou uma de single e agora vai comprar uma de 2. Interessante. Então, assim, a gente já tinha programado, desde a primeira casa dele, a gente já sabia o que ele ia fazendo. Tá demorando 2 anos, mas ele já tá indo pra 3ª casa. Pô, que bacana, hein? Então, naquela época, antigamente era mais, mas tudo bem. Então, sim, a gente pega... O juro hoje tá muito caro ainda? Juro, não existe juro caro. Não? Existe juro da época. Juro caro. Antigamente, quando eu comprei nosso primeiro condo, eu mais meu esposo pegamos um juro de 6,4, era o melhor juro que tinha da época de muitos anos, foi em 2002. 6,4 era assim, juro espetacular. E aí a pessoa vê agora um juro de 6,5, 7, ela acha que é muito alto, porque a gente estava no juro de 2, 3, lógico, é absurdo. Então, o juro alto, você não pensa no juro, pensa na prestação e pensa que o juro você pode mudá-lo. A casa, localização e preço, não. Então, a gente fala que você casa com a casa, namora com juro. Marry the house, date the interest. Isso é muito famosa essa frase, porque o juro, se ele abaixar, você pode refinanciar. Certo. A casa, a chance dela baixar é bem menor. Entendi. Então, o juro alto agora aumentou. Você poderia comprar uma casa de 800 mil há 4 anos atrás e pagar uma prestação muito menor. Não vou nem falar, porque depende de cada um, do que agora. Agora, para você comprar uma casa de 800 mil, o seu mortgage está saindo mais de 5. Só que ainda é muito melhor do que você pagar aluguel. Então, apesar de o aluguel ser mais barato, né? Então, porém, você não está capitalizando, né? É sim e não. Sim e não? Sim e não. É mesmo? Não por quê?
A pessoa que está alugando, ela geralmente está alugando um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha. E ela quer comprar uma casa que tem 2 famílias, tem um quintal, tem basement, tem isso. Então, o aluguel não vai condizer com o Mas se o for na mortgage. mesma proporção. Mas se for na mesma proporção, sim. Então, as pessoas só têm que entender isso. Você não vai sair de um apartamento e comprar uma casa e esperar pagar o mesmo. Vai ser mais. Mas mesmo Dependendo da entrada também, né? Isso. A entrada também, eu já tive clientes que colocou $0 na entrada. É mesmo? Então, não se prenda. Outra coisa que eu falo, não ouça, o meu amigo fez assim, a minha amiga fez Dá isso, pra meu comprar irmão, com $0? $0. Lógico, gente, tem critérios. Daí isso aí tem que consultar com você. Exato. E quanto mais Não dá pra falar critérios aqui. você precisa, mais ele requer de você. Então, se você tem... Quanto mais opções você tem de melhorias, mais ele vai requerer de você. Então, o banco ele vai te dar 0% de entrada, 0% de entrada, vai te dar um juro bom e tal, mas o seu mortgage vai ficar mais alto. Você vai ter o seguro de mortgage, você vai ter algumas outras coisas que outras pessoas não teriam. Você quer algo que é 0% de entrada, você tem que estar em alguns critérios. Por exemplo, Mass Housing. Mass Housing são programas maravilhosos, né? Que é de Massachusetts, programa de Massachusetts do governo. Você tem o Mass Housing com 3% de entrada, você tem o Mass Housing que você pode até dar. A gente fala 0% de entrada, não. A gente fala que é assistance. Então, ou é down payment assistant, closing cost assistance. Então, cada ano isso muda. Às vezes, teve um ano que o Mass Housing estava dando 30 mil de grant para quem estivesse comprando casa. Nesse caso, o meu cliente ele pegou 30 mil que não tem que pagar nunca, que é grant do governo. Mas isso é só para cidadão, né? Só para quem tem social. Eu acho que você tem que ter social, ou green card, ou você tem que ter um visto válido. Porque casos, até acontecer tudo isso que está acontecendo, era natural pessoas que não tenham um green card aqui, que não estão, digamos, legalizadas aqui, comprarem. Você comprava só com o IT number, né? Mas com o IT number você continua comprando. Não, continua comprando. Mas só que agora... nunca foi com pouco dinheiro de entrada da IT number, não. Esses programas aí você tem que... Eu ia até te fazer uma pergunta nisso. Tinha gente, não, eu consigo com 5% de entrada, mas eu sei que tem uma hora que você tem que declarar para o banco que você é cidadão para comprar com 5%. Aí, se não for, pode te causar uma fraude. É verdade isso? Com certeza. Verdade. Ok, mas vamos dizer que a pessoa tem IT number... Mas não é só quem é cidadão. Você pode ter green card, você pode ser... Assim, tem que estar legalizado aqui, residente legal. Tem que estar residente legal aqui, né? Tem que né? estar em status, né? Nem residente de status. Então, pode ser estudante que possa trabalhar certo tanto. Você pode ser do DACA. Tem muito... Gente, se a gente for falar para vocês tudo que pode e não pode, vai ficar aqui a noite inteira. Então, assim, a melhor coisa é você tá em dúvida, pergunta quem está no ramo. Eu estou no ramo de comprar e vendas de casa. Eu não estou no ramo de financiamento. Eu sei muito de financiamento pela experiência. Mas você tem os parceiros de vocês também que vocês indicam. Exato. Então, quando a gente tem algo desse jeito, o que a gente faz? A gente vai colocar você em contato com essa pessoa e em conjunto nós vamos fazer esse planejamento. Então, não pense, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não pense o que você tem. Venha e a gente vê o que você tem e aí coloca você onde é necessário. Então, tem pessoas com o DACA que compraram casa e puderam usar do Mass Housing. Tem pessoas que foi cidadãs, usaram. Tem pessoas cidadãs que não podem usar. Por quê? O tanto que ela faz por ano está acima um pouco da média que eles querem ajudar. Então, não é como se fosse um Minha Casa Minha Vida, mais ou menos, que tem no Brasil. Aquele programa familiar. E é coisa que eles mudam também. O programa normal é um. Só que toda vez, todo ano, ou de anos em anos, eles vêm com algumas coisas extras. Por exemplo, por causa do Covid e tudo, eles tinham uns fundos a mais e eles estavam distribuindo para quem estava comprando casa. Então, eles fizeram alguns critérios e falaram, ok, a gente dá até tantos $1.000 de grant para quem usar o financiamento do Mass Housing, que é um financiamento específico, para quem fizer tanto por ano, no máximo, para quem para quem comprar em certas cidades, então tinha critérios. Então, esse meu cliente específico, ele comprou a casa dele, ele conseguiu, além dos 30 mil, vou falar números fictícios, e não vou falar nomes, é claro, mas foi mais de 30 mil, mas vamos colocar 30 mil de grant,
E ele conseguiu, se eu não me engano, por volta de 50 a 60 mil dólares de incentivo de ajuda para o down payment e closing cost, que ele tinha que pagar só depois dos 30 anos, a 0%. Dinheiro de graça também. De graça também. O que ele fez? Todo o dinheiro que ele ia colocar de entrada, de closing costs, tudo estava coberto por esses 2 grants. Por um grant e uma assistência do Mass Housing. Aí o que ele fez? Ele deu 5 mil de depósito. No dia do close, ele saiu de lá com 5 mil dólares. Uau. Saiu ainda com o dinheiro que colocou. Então, ele ia ter que gastar 9 mil dólares na época para alugar, para sair de onde ele estava. Ele ia ter que pagar o primeiro, o último depósito, 3 mil por mês na época, 9 mil. E ele comprou a casa dele 0, pagando mesmo um pouco a mais do que seria o aluguel. O aluguel dele seria, na época, 2.900. O mortgage dele ficou 3.100. Pagando um pouquinho mais, mas morando numa casa single family dele, com quintal, privacidade, ele não teve que dar $1 de entrada. Nada. Nossa, nada. Isso então, é ótimo. Então, gente, não vai falar, lógico, né? O nome da pessoa, mas qual a cidade? Beverly. Em Beverly, Foi aqui? Uhum. Maravilhoso morar ali. Mas, de novo, a gente foi para muito lugar. A gente conseguiu essa casa tal, pequenininha tal. Ele, mas não é o que eu queria. Você mora longe com uma casa maior, perto de uma casa menor. Qual que você quer? Então, de novo, gente, também tem isso. Eu costumo dizer que a gente é coach. Mas dá para aumentar, né? Dá. Ele pode finish o basement, tem pode terreno? subir. Só que, gente, é muito dinheiro, né, gente? Ser construtor, ser construtor aqui, quem é construtor aqui sabe, é muito dinheiro. Então, eu não faria isso para construir ou aumentar a casa. Mas no caso dele, ele saiu, tá nessa casa até hoje. A casa ele comprou na época por 410 mil. Isso foi logo depois do Covid. Essa mesma casa deve valer agora uns 650 mil dólares. Uau. Só nisso aí, ele já, se ele quiser vender, tirar o dinheiro e dar entrada em outra, ele paga um mortgage mais barato e só nisso já ganhou dinheiro. Ou então fica quietinho nela e compra outra de investimento agora. Oh. E usa o dinheiro, refinancia ela, pega o dinheiro. Exatamente. Explica um pouco pro pessoal, para eles entenderem. Então, hoje, se ele quisesse refinanciar, ele pegaria, por exemplo, 150 mil de volta do... Não se pega tudo. Você pega geralmente 80%, 90% no máximo do valor da propriedade. Então, do que ela valorizou? De total. Total. Então, como é que funciona? Não sei nem se vai colocar isso, se vai dar tempo para colocar isso, mas o cálculo funciona assim. Eu tenho de muito dinheiro na minha casa, eu queria tirar um dinheiro. Ele comprou por 400, ele deve 400 porque ele não deu nada de entrada. Certo. Deu sim, os 30 mil, ele que deu, mesmo que foi o governo que pagou, ele que deu. Então, ele tem esses 30 mil lá de equity. Claro. Então, ele deve 370 na casa, tá? E agora ela vale os 600, vamos dizer 600. Ele não tem 250 mil de lucro. Ele tem se ele vender, mas nesse caso ele não vai vender. O que acontece? Se ele for refinanciar para tirar um dinheiro ou fazer um equity line, uma linha de crédito na casa, o banco pega o seguinte, ela vale 600. Ele... Deve 370. Se você mora na casa, ele te dá de volta por volta de 80% a 90%, depende do banco, mas o normal 80%. 80% de 600 mil, 8 vezes 6... 480 mil. E te dá isso tudo. Presta atenção, 480 mil. Espera, nasceu 5 meses? Então, 480 mil. Ele deve 370. Então, essa diferença que ele vai te dar. Você tem que pagar a dívida que você tem. Mas mesmo assim ainda vale a pena, entendeu? Aí, com esse dinheiro dá para ele comprar uma multifamília ou comprar outra família. Dando entrada. Certeza. E não precisa morar, aluga e o aluguel paga o mortgage. E isso nós estamos falando de uma casinha pequena que valorizou, e com certeza valorizou mais que isso, mas nós estamos falando dessa casinha pequena. Agora, vamos dizer, eu e meu esposo compramos uma casa em 2009, depois da quebradeira. Nós compramos 2 famílias por menos de 300 mil em Revere. Agora a gente deve dever, nem sei quanto não, também não ficou olhando conta, graças a Deus ela está se pagando. E agora ela vale 950 mil dólares. Então, não, gente, não sei se você fez a conta direito. Não, a porcentagem é bem... Mas assim, eu posso tirar até 80% dela. No caso dela, agora ela virou investimento, porque essa casa ajudou eu a construir a nossa. Se tu vender, tu
quita ela, sobra dinheiro para te comprar mais 2 se quiser. Mas você não faz isso não. Aí você me liga, a gente olha, porque se for bom para você vender mesmo, eu disse, eu faço soluções, não é venda. Então, a gente tem outras estratégias. Você não vai vender assim, não. Se você vender, a gente compra outra para você não pagar taxa. Mas nesse caso aí, quando você compra uma casa, principalmente pessoas que fazem flip, né? Se você tem... você não está precisando daquilo ali, deixa alugada, é patrimônio. Pega o dinheiro, faz o dinheiro. Linha de crédito. Mas isso aí é muito interessante. As pessoas não estão entendendo, né? Da própria casa que você morou um tempo, você fez às vezes umas melhorias lá e a casa valorizou 100, 200 mil, você pode usar o próprio dinheiro dessa casa para comprar uma outra e assim. Por isso que às vezes a gente vê, a pessoa demora a comprar a primeira e daqui a pouco a pessoa está com 5 casas. Opa, Por isso que é tão importante comprar uma de multifamília primeiro. Porque a de multifamília, você tem 2, 3 apartamentos, vamos dizer 2 que é o mínimo, 2 apartamentos. Quando você for comprar outra, a chance dela não se pagar é menor. A chance de 2 apartamentos ficarem vazios ao mesmo tempo é muito menor. Então, para você ficar apertado é muito menor a chance. E quando você for para a sua single family, aqui você mora é a sua prioridade. Então, se alguma coisa apertar... Os bancos já sabem que você mora é a prioridade. Só que a primeira que você comprou de multifamília, ela continua com juro de como se você estivesse morando. Você comprou ela com pouco dinheiro de entrada porque você estava morando. Ela passou a ser de investimento e você continua com todos os benefícios de quando você comprou. E você vai para outra e vai para ter os mesmos benefícios. Nossa, isso é excelente. Então tem... Só que tem que morar nela pelo menos 6 meses. A sua intenção tem que ser de morar nela, né? Você está comprando para morar, senão é fraude. Você está comprando para morar, a sua intenção. A gente fala com a pessoa, se você tem intenção de comprar outra, ok, mora nela pelo menos 6 meses. O ideal é 1 ano, mas mora nela pelo menos 6 meses, que aí, ok, não gostei e tal, vou para outra, tudo bem, você pode comprar outra. Agora, se você comprou uma casa agora de 1 mês vai mudar, isso aí é investimento. Certo. Isso aí é investimento. Aí é fraude. Na verdade, eu fui em 2015... Mas a lei cobre num ano. Por exemplo, se você morar nela um ano... Não existe lei. Não existe lei? Porque quando você assina os papéis da casa, lá está falando que você intenciona a morar nessa casa. Não fala você tem por tanto tempo, você intenciona. Só que nesse evento que eu fui em 2015 em Las Vegas sobre investimento, tinha um expert muito experiente em negócio de imposto de renda. E ele falou... Você olha tudo que cheira, você sente o cheiro. Cheira mal, é a bandeirinha vermelha. Se você está morando na casa, você comprou outra depois de 1 mês, cheirou mal. Você acha que aquilo realmente a pessoa estava mesmo intencionada em morar nessa casa? O banco, você acha que não sentiu um cheirinho malzinho ali? Não. Ele sentiu o cheirinho, onde a fumaça a fogo, ele pode ir atrás. Então, e aí ele pode julgar que é fraude. Mas não tem assim, você tem que morar 5 meses, você tem que morar 6, você tem que morar 1 ano. Não. Mas depois de 1 ano, o banco não vai te impedir de... O banco não te impede nem de um dia, ele não te impede. Só que se ele pegar e ele ver que tem cheiro de coisa errada ali, ele vai investigar. Então, ele pode até com 10 anos, se ele quiser pesquisar. Só que a chance, se você morou lá 6 meses... O que ele pode provar que você realmente não tinha intenção de morar lá? Agora, se você morou 1 mês, a intenção já estava na sua cabeça de morar. Mas se morou 1 ano, assim, entrou mais dinheiro, eu quero comprar uma outra casa. Ou ele não vai a impedir cidade de mudar. é melhor, ou meus filhos não deram bem na escola, ou a minha família... Tem agora como recorrer também. Gente, a gente usa muito o LOE. Letter of Explanation. Carta de explicação. Então, toda vez que você vai fazer algo desse, se você morou numa casa 6 meses, 7 meses, você vai comprar outra, você vai explicar para o banco o porquê. Entendi. Olha, agora a família está ali, ou essa escola foi melhor para minha criança, não deu certo ali, ou ganhamos neném, não estamos tendo o apoio que a gente precisa de outro lugar, ou preciso de mais privacidade por causa disso, ou tem tanta coisa que a gente pode fazer, então não se prenda a isso. Underwrite. Como é que fala underwriting em português? Meu Deus do céu. Como é que fala? Underwrite. Viabilizar. Viabilizar a compra de uma propriedade não é assim, igual para todo mundo. Não é. É algo que tem que ser direcionado. Tem clientes que a gente vai conseguir fazer várias coisas, tem clientes que não.
Tem clientes que comprou casa de 3 famílias lá em Fitchburg, porque estava melhor, eles moraram lá 6 meses, viram, não dá mesmo. Eu tenho que voltar para o meu miolinho mesmo, eu tenho que voltar ali para Riviera, Everett, Sogos, eu tenho que voltar, não dei certo. E vai comprar uma casa que talvez até de 2 famílias e conseguir. Por quê? Mudou completamente. Olha, nós estamos a tantas milhas de distância, estamos perto de mais coisa, mais o trabalho e tal, e tem como explicar. Como explicar. Então, é isso. Jesus, eu quero entrar contigo aqui numa polêmica sobre a situação que está acontecendo aqui de imigração. Eu quero saber em relação às casas. Mas antes eu queria pedir novamente, deixa seu like, você não deixou ainda, não custa nada. Para esse minutinho agora, enquanto a gente está aqui enrolando. Já clicou? Não clicou ainda? Vai ali, clica rapidinho no botão ali, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Que agora vai vir uma coisa quente aí para você. Nada foi combinado, tá? Eu tô até com medo dessa pergunta. Conta polêmica. Não, responde se você se sentir confortável. Mas é assim, ó. O que acontece? Como você falou, até agora a gente sabe que uma pessoa que vinha para cá, mesmo indocumentada, né? Ela poderia comprar através do IT Number. E estava tudo certo. A pessoa às vezes vivia aqui 20, 30 anos. Tem gente que vive pro resto da vida, morre aqui e nunca volta no Brasil, lógico, porque está indocumentada. Mas a questão hoje, que isso hoje está muito inseguro. A pessoa que está indocumentada hoje, ela pode ser mandada embora a qualquer momento. Hoje está muito sério isso. E vamos dizer que uma pessoa dessa comprou uma casa aqui, fez um investimento. Como é que ficaria esse investimento? Porque uma coisa, ela está aqui, está trabalhando aqui, poder pagar tudo isso. E ela, se for mandada embora, talvez ela não tenha renda ou não tenha como alugar. Como é que ficaria isso? Ela perde esse capital, esse investimento, ou lá do Brasil mesmo ela consegue, através de procurações e tudo mais, resolver essa situação? Então, não é nem polêmico tanto, é mais falta de informação mesmo. Eu acho que muita gente fica com medo e fica com terror por falta de informação. A casa é sua do mesmo jeito, gente. Para que eu tô olhando no microfone? Meu Deus do céu. Sua câmera aqui, ó. Tá tudo certo. Nossa, parece um pedaço de chocolate. Ó, chocolate. Tem ali, quer um chocolatinho? Eu quero água. Água? Ó, o Joyce, não esqueceu de oferecer água. Vai falando aí, então, eu vou pegar água pra você ali. Com gás, sem gás? Sem gás. Sem gás? Então, não é... Posso continuar? Claro. Então, não é, uma polêmica. Eu acho mais que é falta de informação. E para isso, a gente treina o nosso time com advogados, e os advogados, principalmente, que estão dando instruções, são advogados que já passaram por isso com outros clientes. Então, o bem, quando você compra uma propriedade, seja em qualquer lugar do mundo, mas aqui nos Estados Unidos específico, ele é seu. Não é porque você comprou com ITIN que ele deixa de ser seu, tá? A propriedade é sua, a não ser que você comprou com modos ilícitos. Aí é diferente. Aí não vou nem entrar nesse papo aí que eles podem fazer o que quiser. Com lavagem de dinheiro, com algum tipo de coisa assim. Mas, se ela foi comprada pelo ITIN Number, os bancos estão emprestando para a ITIN Number, é tudo na legalidade. Tudo direitinho. É o seu nome que está na casa. A escritura é sua. Ninguém pode vou tirar a sua propriedade. Não é assim. Gente, por enquanto, nós não estamos vivendo no holocausto que era Hitler. A gente não pode falar se isso vai acontecer ou não um dia, mas se acontecer isso, a Constituição, meu filho, pode pegar e todo mundo correr para outro lugar. Mas não, a casa é sua. Você deve se proteger? Sim. Por quê? Se algo acontecer, você não está documentado aqui e tem a possibilidade de você ter que sair do país por um motivo ou outro rápido, sem poder ter a preparação e vender essa propriedade ou fazer algo diferente, é bom sim você colocar chama POA, Power of Attorney, que é uma procuração para alguém aqui ou para um advogado, para que essa pessoa possa te representar. Se caso precisar alugar e fazer qualquer coisa de banco, você também pode deixar esse Power of Attorney, que é essa procuração, para um advogado. Isso tudo é coisa que você deixa preparado. Independente, gente, se tivesse nessa época do Trump ou não, se você tivesse em qualquer outra situação. Você tem que ter isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Deus guarde, mas vai que tem um acidente.
Vai que você não pode falar. Tem tanta coisa. Vai que você faleça. Então, isso não é só por imigração. Não é só por ser deportado, você né? Por deportado. Qualquer pessoa tinha que pensar nisso. Certo. Colocar ou num trust. Você não sabe o que é isso? Procura, vai no advogado. A maioria dos advogados nem te cobra consulta para isso se você já foi o cliente dele de real estate. Se você comprou a propriedade com eles, eles já nem te cobram a consulta. Ou eles vão te falar o que vai fazer e quanto que custa. Claro. Você registrar essa declaração, você registrar essa procuração. E aí, o que acontece? A pessoa continua sendo dona. Foi para o Brasil, vamos dizer. Eu tive que ir para o Brasil correndo, ou fui deportado. Tá, foi. O que vai acontecer? Essa casa continua sendo sua, você continua alugando, você continua podendo pegar o aluguel, porque ela é sua. Não interessa se você mora lá, mora aqui, foi deportado, tá indocumentado ou não tá. Ela é sua, tá? Ninguém vai poder ir lá tirar essa casa de você, não, tá? Mas dificulta. Quero vender agora. Como é que eu vou fazer? Se você não tem essa procuração aqui, aí você tem que ir no Brasil, vai ser a dificuldade para você conseguir isso, estando no país fora, é muito maior. É muito mais dificultoso e muito mais caro. Porque a maioria você tem que ir aonde? Em consulado. Consulado não tem em cada esquina, não é igual aqui que a gente vai ali em Boston. Você tá lá em Minas Gerais mesmo, no Valadólares. Você tem que ir para Belo Horizonte. Você tem que ir para Rio de Janeiro. Nem em Belo Horizonte tem consulado americano. Você tem que ir é o consulado americano, porque a casa tá nos Estados Unidos. Então, você vai ter que fazer alguns papéis. Talvez mesmo tendo essa procuração, talvez você precise ter algo do tipo lá, só que é muito mais tranquilo. Outra coisa de aluguel. Você pode estar lá e alugando a propriedade aqui sem problema nenhum. Não tem nenhuma coisa que, não posso. Ele pode mandar o dinheiro para você, para onde você quiser, mas seria o ideal você ter uma conta aqui. Você não tem essa conta aqui, a sua casa pode ser uma empresa, LLC. Você coloca a sua casa numa LLC, agora ela é empresa. Sua empresa pode ter uma conta aqui. Sua empresa vai receber um aluguel. É como se a pessoa fosse um investidor do Brasil para cá. Exato. Inverte os papéis. Você acha que agora, se o Trump tem alguma coisa... o Trump tem propriedades em todo lugar do mundo. Você acha que alguém pode ir lá pegar a casa dele? Só porque ele não é cidadão da... Não! Então, tem coisas que tem que ser feitas? Tem, gente, tem. Não vou falar assim, não precisa preocupar. Tem. Do mesmo jeito que você tem que preocupar com a sua saúde, do mesmo jeito que você tem que preocupar com o seu carro, com a sua casa, você tem que preocupar, sim, em legados. Trabalho muito com blindagem patrimonial. E uma das coisas é isso. O que vai acontecer quando você não estiver aqui ou quando você não puder fazer por você? Entendi. Quem que vai fazer? Como vai ser feito? E para isso, gente, o dinheirinho bom é esse dinheirinho que você paga o advogado para ele poder fazer isso. Por quê? Ele vai te instruir. Não vai fazer tudo porque você não precisa. Você vai fazer o necessário, tá? Então, os nossos clientes que têm o IT Number, a gente sugere sim. Vá no advogado, faça uma procuração. Você tem filhos, faça um documento. Quem que vai tomar conta dos seus filhos se você não estiver presente? Porque, infelizmente, isso está acontecendo. Então, faça um documento, um testamento ou um trust. Um trust, eu não sei como é essa instituição no Brasil, mas o trust aqui é onde é uma pessoa, como se fosse uma pessoa física, mas é uma companhia, né? E ela é dona de tudo e tem os beneficiários. Os beneficiários você pode colocar o seu filho, você, seu marido, e aí são beneficiários. E tem as pessoas responsáveis por esse trust. Aí você pode colocar você como responsável e um advogado como um agente. Ele vai ajudar você. Então, tem várias outras coisas. E olha, nada disso é legal advice. Não estou te dando dicas de leis aqui, não. Você tem que procurar um advogado. Mas é o normal que se acontece. Se acontece muito, a gente acaba sabendo. Mas não fique no desespero. Não venda a sua casa no desespero. Eu estou com alguns clientes que querem que eu coloque a casa no mercado e eu falei com eles, por quê? Quando você perguntou se a gente vende. Certo. Não faz sentido. Você vai vender, vai alugar por causa do medo? É a mesma... Jéssica, pelo que eu entendi, né? Eu queria que você explicasse isso. Agora, acredito que ficou bem claro com a tua explicação. É a mesma coisa se você tem que pensar se você morrer.
O que você tem bens aqui ou no Brasil ou em qualquer lugar que você tiver. Para quem que você vai deixar? Como é que você vai fazer? Você tem que deixar uma pessoa. Às vezes a gente não faz essa proteção de patrimonial, como você falou, a gente não faz essa. A gente não pensa, a gente acha que a gente vai durar para sempre. E a gente esquece de nomear alguém para ficar responsável daquilo, às vezes para não entrar em inventário, aquele tipo de coisa e tudo mais. Principalmente para não entrar em inventário. A gente acaba esquecendo isso. Então, hoje, para você que está em casa, a Geise já explicou muito bem aqui, a mesma preocupação. O que você faz? Você nomeia alguém para representar você. Você passa uma procuração. É isso que basicamente você vai ter que fazer. Mas o melhor de tudo é conversar com o seu advogado, que ele vai te orientar para você fazer da forma correta. E a gente passa para vocês, tem vários Então, advogados. resumindo, pode continuar comprando o Continumber, procura a Geise. Pode. E se você tiver que alugar, tem corretores aqui que vai fazer isso por você. Tá? Vai alugar para você, vai ajudar você a manejar essa propriedade. Tem companhias específicas para isso, para ajudar você a manejar a propriedade, se você não mora aqui. Comprei uma casa agora, que é onde Judas ganhou o juízo de volta. Porque primeiro ele perde, né, o Judas perde as botas, ele perde nas meias, perde as botas, perde o juízo, depois ele vai lá e recupera. Então eu comprei onde ele recuperou, de tão longe que é 3 horas daqui de volta. Sério? Uau. Mas o que acontece? Eu vou estar lá, é como se eu não tivesse. Acho que você lá. falou Vermont, não? É perto de. Não, ela é perto de Vermont State. Ela é lá em Adams, é no Berkshires. É bem longinho, 3 horas daqui. Então, meu marido que fala. Eu me lembro, você falou que você a casa de 7 famílias, né? 7 famílias. Minha memória é boa, menino. Não posso te contar segredo e achar que você vai esquecer, não. Então, mas eu posso continuar, eu posso estar lá presente? Não posso. É fácil de eu pegar um aluguel? Não é. Então, eu contratei uma companhia, Property Manager, que eles gerenciam propriedades e eles tomam conta para mim. Tomam conta de se ligam pedindo alguma coisa, para arrumar alguma coisa, aluguel para pegar, para limpar a neve. Então, do mesmo jeito, olha bem, eu não fui para o Brasil, mas mesmo assim, é muito longe, eu quero ir lá toda semana, eu quero ter algum problema, ter que ficar indo lá? Não. Então, eu olhei algo... vai me custar, mas eu olhei algo que vai me ajudar a poder a ter isso em mente. Outra coisa, nossa, isso é muito importante. Você tem uma casa aqui e você está com medo, você quer vender, porque você está pensando, eu estou com medo, se for de última hora, você vai vender de qualquer preço? Não, com esses meios que eu estou te falando para você olhar com o advogado, você de lá, você vai poder assinar toda a papelada, a gente vai poder fazer todos os trâmites aqui com tempo, sem você atropelar, para pegar o melhor deal, o melhor preço para a sua propriedade. Não faça isso na correria, porque na correria você perde dinheiro. Quem vende corrido, pega a primeira proposta que tem, primeira coisa que tem, e nem sempre é bom. E aí você vai, a oportunidade que você tinha de talvez conseguir 20, 30, 40, 50 mil dólares a mais, você vai perder porque a pressa é inimiga da perfeição. Nesse caso, principalmente, né? Principalmente. Mas nesse caso, se a pessoa estiver assim, decidida a deixar os Estados Unidos e decidida a vender mesmo, se prepara para mudar, tranquilo. Se prepara para mudar e coloca no mercado. Quando vender, muda, porque você tem um tempo para sair da casa, né? E aí a gente trabalha com isso. E a gente está colocando várias casas assim. A pessoa falou, Geise, não, eu quero mesmo mudar. Eu tô dando até tal tempo, eu vou mesmo independente, eu não tô esperando, eu quero mudar, eu ia pro ano que vem, agora eu vou esse ano. Ótimo. Como é que a gente vai fazer? Vamos trabalhar, vamos colocar ela no mercado. Você vai embora, você tá pensando em ir embora em março? Ok, vamos pensar em colocar ela no mercado numa época que você pode sair em março. Uma época boa. Vamos ter tempo para que as pessoas não... Porque, gente, quem ganha é porque o outro tá perdendo. Tá? Infelizmente. Então, toda vez que alguém está perdendo, vai ter alguém ganhando. Que quem esteja ganhando seja você. Por que não? Né? Então, né? Mineiro. Né? Pois é. Então, a gente trabalha em cima para que você tire maior benefício do seu bem. Seja ele a casa própria, seja ele um carro, seja ele o que for. Porque quando você está apertado, você vai pegar o que vier. É verdade. É bem isso mesmo. É complicado. Não, tudo que faz na correria, sem pensar, você geralmente se dá mal.
Bom, mas isso aí ficou bem explicado, legal mesmo, porque às vezes as pessoas têm medo, né? O que eu vou fazer agora? Ou até as pessoas que estão aqui ainda, têm um dinheiro, por que não investir aqui? Por que não comprar uma casa aqui e ganhar em dólar, né? Então, vou voltar para o Brasil. Bom, mas isso aí é com você, pensa e não esquece, procura a MD Group, que eu tenho certeza que você vai ter todo esclarecimento, vai ter uma consultoria, vai ter alguém que vai te direcionar para você fazer o melhor negócio aqui. Então, antes, nem sei se já está terminando, mas antes disso... Por mim, tem muita coisa para falar. Vamos lá, continua. Demais. Não, meu filho, não pode falar tudo não, porque não dá conta. Nós vamos ter que dividir, até para o podcast não ficar muito longo e as pessoas continuarem assistindo. Embanana muito a cabeça da pessoa coisa, também. Né? Então, o que acontece? O do aluguel que você está falando. Como é que se calcula isso, seja aluguel de casa que você tem para aluguel ou casa de flip? Você tem uns cálculos que você faz. O cálculo de aluguel, no Brasil, você compra uma propriedade, 400 mil reais, ou 300 mil reais, eu não sei como é que tá, aonde você tá. 400 mil reais não compra quase nada, aonde eu tô. Mas vamos colocar 400 mil reais. Compra um apartamento de 3 quartos. Eu comprei um apartamento de 400 mil reais, é livre espontânea pressão também, mas comprei no Brasil, eu e meu esposo. O aluguel dele é 2.800 e é aluguel bom, mas aluguel bom demais. Sim que é. 2.800 gente, é bom demais para 400 mil reais um apartamento. Isso é o quê em percentagem? Eu gastei 400 mil reais. Estou pegando 2.800 por mês. Só para você ter ideia, para ser 1% tem que ser 4 mil reais. Teria que ser. Líquido, fora o condomínio, fora tudo. Ele, nesse de 2.800, o condomínio dele eu acho que é 700 reais. Vamos colocar que líquido é 2.000. Se eu paguei 400, eu estou recebendo nele, gente, 6% ao ano. Isso é muito pouco. No seu dinheiro. O seu dinheiro podia estar fazendo, muito mais coisa. Aqui, você compra um apartamento de 400 mil dólares. Dificilmente você vai comprar ele cash. Mas vamos dizer que você comprou ele cash. Um apartamento de 400 mil dólares, você vai estar alugando ele, dependendo, até uns 3 mil dólares. Você vai receber por volta de 8% a 9% ao ano. A diferença é que aqui você não, com a facilidade de se financiar, é muito maior. Os juros de financiamento são muito maiores. Sim, mas aonde? No Brasil? Nos Estados Unidos. O juro é mais alto do que no Brasil? Não, o juro é mais baixo mais e baixo, as facilidades sim. são maiores. Não, eu posso explicar isso por ti? Qual que é a diferença? Mesmo que aqui no Brasil você ganhe o mesmo 6%, mesmo que aqui você ganhe o mesmo 6%, o que acontece é que o poder de compra do dinheiro aqui é muito maior do que no Brasil. A inflação daqui é menor. Por exemplo, o que você vai fazer com... A gente falou 400 e 400. Se sobrar 4 vezes 6, estamos falando aí de 24 mil de lucro no ano, certo? 24 mil reais no Brasil, você não faz praticamente nada. 24 mil dólares aqui, opa, já tem uma perninha, de repente, para um próximo apartamento de 200 mil. Ou dependendo onde você for comprar, se for comprar lá onde e o você Judas perdeu, ganhou o juiz de volta, você consegue. Por exemplo, 24 mil reais no Brasil, para você que gosta de carro, né? Não compra um Corolla, aqui você compra um Corolla zero. Já viu a diferença? Então, aí é que está a diferença. O valor às vezes, do dinheiro mas nos Estados Unidos não tem quase juro, a inflação é baixa, aquela coisa toda. Mas o que você faz com o dinheiro aqui é infinitamente muito maior do que no Brasil que você faz com o mesmo dinheiro. Exato. Então, para você só entender, para não dizer, é a mesma coisa o valor de aluguel ou até menos. Não. Depende. Agora, uma coisa, de 400 mil para conseguir alugar por, você falou, por 3 mil reais um aborto da natureza, né? Não, 3 mil reais, não, 2.800 que eu aluguei. Não, você tá doida, eu tinha que soltar foguete. Pois é, 2.800, né? O normal era 1.000 e pouco. 1.000 e pouco, 2 mil reais. Mas era Guarapari, era do lado da praia, cheio das coisas. Entendi. E eu comprei muito baixo. Isso é um apartamento que vale 600. Ah, entendi. Aí tem mais... Então tem um monte de coisa, foi comprado certo. Aqui eu tô Mas falando... mesmo assim, na verdade, pior ainda, porque se tu for analisar, eu tô alugando como se eu paguei 400. Tu tá calculando sobre 400, mas pelo que ele vale hoje, se tu pegar esse 600, vender ele por 600... É melhor eu reinvestir traz aqui. pra cá. É verdade, é porque então, tu quer ir pra praia... É porque não quero ir pra praia, nada, né? Ir pro mesmo lugar, quem gosta de ir pro mesmo lugar? Não gosta de ir pro mesmo lugar, não. Mas em relação a aqui, você compra um investimento, você dá uma entrada aí num apartamento de 400 mil, entrada, vamos colocar 5% que é o normal. Que você vai comprar, você vai morar nele, depois você aluga.
Então, 5 vezes 4, 20 mil dólares. Mais o closing cost, vamos colocar que você gastou 30. Aí chegou depois de 6 meses ou um ano, você vai alugar ele. Vamos colocar que você alugou ele. Vamos colocar 2.500. Vamos nem colocar 3, não. Vamos colocar que é 2 quartos normalzinho e nada incluído. 2.500. Nesses 2.500, você tem um condomínio de 300. Vão arredondar que $500 por mês fica 2.000. Você pagou o seu mortgage. Se ele sobrar $200 limpo para você, $200, você colocou 30. Você já está pegando 10% ao ano. Mais ou menos. É muita raça de dinheiro no seu dinheiro investido. Porque você está calculando o dinheiro investido e não no dinheiro do apartamento. Então, é um lugar excelente para você criar riquezas. E quanto mais dívida de propriedades você tem, gente, acumular IPTU é a melhor coisa que tem. Você vai pagar um monte de coisa, mas você vai receber um monte de coisas. Então, você tem... Tem que ver que uma hora, lógico, a gente às vezes pensa, tô com 50 anos, vou comprar uma casa, quando tiver com 80, o que eu vou aproveitar disso? Só que a gente não pensa em tudo isso que você falou. Hoje, até você me esclareceu muito mais outras coisas. Porque queira ou não queira, eu também tenho essa preocupação. Nossa, já estou com quase 50 anos, o que eu vou fazer? Eu quero me aposentar, daqui 10 anos eu quero ter... O que eu vou fazer? Mas tu me desse um monte de ideia aqui. Né, de você comprar, pegar o dinheiro da própria casa, ou seja, daqui a pouco você está com várias casas se pagando tudo o seu patrimônio ali porque não é todo mundo, as pessoas não usam todo o patrimônio, você não gasta tudo, né? Você faz praticamente para deixar para os filhos, para os netos, para construir um legado, para construir algo. Quando você chegar na hora que você precisa, você tem de onde tirar também. Ou vende, ou precisar, exatamente. Todo mundo daqui a 10 anos, gente, escreve isso aí. 10 anos. Primeiro dá like. Segue, se você não seguir, vou achar que você tá com raiva de mim, vai lá, me segue também. Uma outra coisa que eu quero perguntar. Deixa aqui embaixo, pergunta pra Gesi sobre qualquer coisa que ela vai vir aqui responder aqui nesse vídeo do YouTube, tá? Sim. Então não esquece, vem aqui embaixo, deixa qualquer pergunta sobre real estate, sobre comprar casa, o que você quiser. E vai. E todos os contatos da Gesi estão aqui embaixo. Vai lá, entra em contato com ela, com a MJ Group. Vai falar com ela. Mas continua, dá mais um like, tá? Vamos lá. Se não der, vou achar que tá com raiva de mim. Mas vamos dizer que esses 400 mil que eu comprei apartamento lá, tá? Transforma ele em dólar. Vamos dizer que era $5 R$5 o dólar, que na época que eu mandei seria isso. Então seria o quê? 80 mil. 80 mil dólares, né? 80 mil dólares. Essa casa que eu comprei lá, que eu te falei, eu dei total, porque foi uma de investimento, eu tive que dar 25% de entrada. Tá? Foi de investir 20%, porque graças a Deus, não é minha primeira, não é a segunda, não é a terceira, já é mais, graças a Deus. Graças a Deus, Foi 20% de entrada, tá? Eu comprei ela, ela uma bem mais em conta, foi 350 mil dólares. Essa de 7 famílias. Então, eu levei do meu dinheiro quase 90 mil dólares que nós tivemos que levar. Eu e meu esposo demos 90 mil, entrada, closing cost, tudo, tá? 90 mil dólares. Você lembra do 80 mil lá? Se eu não tivesse gastado lá aqui. Esta mesma casa, agora, vamos colocar que foi 80. Ela me dá um aluguel barato, um aluguel fora de mercado, um aluguel super barato. Ela tá me dando 5 mil dólares por mês, mais ou menos. 4.800, 5. A minha prestação, 2.900. Estou falando números realistas que são meus, eu posso dividir porque é meu do meu esposo. Ou seja, ele vai me sobra bater a metade. Presta atenção, isso que ela não tá nos aluguéis de mercado. Dá trabalho, gente? Dá. Não vem achar que vai comprar propriedade, vai receber dinheiro sem... Não achar ainda, não me falar alguma coisa ainda que vai me dar lucro sem trabalho ainda não. Então, trabalho dá, tá? Mas que paga. Então, vamos dizer, 2.900 é meu mortgage. Ela tá vindo 5. Então, tá sobrando 2.100, certo? Certo. Quanto que eu coloquei de entrada nela? 90 mil dólares. 90 mil. De 2.100 que tá voltando. De 2.100 você tá fazendo... Isso ao mês, né? A gente tá falando ao mês. Minha filha, se eu não tivesse... 2,5%. Ao mês. Ao mês. Mais de 24% ao ano. Se eu falo pro povo, o povo vai dar tilt. Gente, não existe. Ou seja, tu botou 90 mil lá... Em 4 anos, lá, o teu capital tu tem de volta. A de Guarapari não tá me dando nem 3% por ano, nem 4% por ano. E essa aqui tá dando ao mês 2,5%. Ó, você tem que procurar a Gesi Então, chega a arrepiar, gente. Mas olha, de novo, imagina. Tenho despesa? Tenho. Tem lugar. Se for olhar no final das contas, porque é uma casa que precisa de mais coisa, tem mais trabalho, por quê? Mais inquilinos, mais problema. E eu pago
próprio manager. Aí a gente paga uma percentagem e tal. Mesmo assim, tá me dando mais de 12% ao ano. Mesmo com todas as despesas. Isso porque o mercado não tá no mercado, porque o aluguel dela é no mínimo $1.000 para cada apartamento. Vai para 7. Vai para 7. E isso não quer dizer que vai me dar os mesmos 20% daqui a pouco. Que coisa. Pagando tudo. Já trocamos muita coisa, trocamos teto, estamos fazendo outras coisas. Vai ter despesas, vai ter, mas mesmo com todos os... Gente, meu marido, para quem não sabe, eu sou a doida lá de casa. A meu marido é que me segura, porque senão eu vou, né? Então, não é à toa que nós temos asas. Deus, Angels, não é só porque é boazinha, não, porque nós damos umas voadas. Então, eu fui mostrar para ele no papel, eu falei assim, olha, eu não sou doida, eu te explico a minha doideira. Porque ele tá assim, mas essa casa, pelo amor de Deus, dá muito trabalho. Dá, mas vamos mostrar aqui. Eu coloquei no papel para ele. Nossa, faz sentido mesmo, né? Não, nunca mais reclamou. Porque, só mostrar os números. Porque mesmo gastando, mesmo a gente colocou mais dinheiro lá para arrumando, então arrumar. E eu coloquei, você está vendo aqui? Se o nosso dinheiro tivesse na conta agora, num high yield account, num money market, numa outra coisa de investimento na bolsa, não estava dando isso aqui. Então, é algo que é para a vida. Agora é onde você vai cair para trás. Gente, isso tudo é fato verídico. Eu estou contando as minhas histórias, tá? Lógico, eu tenho N clientes para falar as mesmas coisas, melhores ainda. Mas estou contando a minha que tem jeito de eu provar, né? Eu posso mostrar. Essa casa de Rivia mesmo, quando a gente comprou ela, a gente comprou em 2009. Em 2019, não vou nem falar agora, mas em 2019, quando eu comprei ela em 2009, nossos aluguéis, a gente morava numa casa e alugava a outra. A outra era $1.200 o aluguel. E a gente pagava o restante do mortgage, que era $700, $800 o restante, porque era $2.000 o mortgage na época. Continua, né? Mortgage não muda, tá, gente? Só pra você saber. Muda fees, mortgage não. 30 anos fixo. Então, a gente colocou lá. Era esse tanto. Todo ano, o que acontece com o aluguel? Sobe. Todo ano. O mortgage não sobe. Táxi, aluguel e seguro sobe, mas não é conivente com o aluguel, né? O que acontece? 10 anos depois, o aluguel já estava, desse mesmo apartamentinho de 1.200, já estava 2.800, 2.700. 2.700. 10 anos, gente, passa rápido. Já estou aqui há 10 anos. Uhum. E nada mudou no resto. E a parte de cima, onde eu morava, porque eu comprei a 2 famílias, ela paga todinha a propriedade que eu construí. O aluguel da de cima, ela é 3.000, eu acho que agora está 3.500, 3.000 e pouco, porque é uma casa bem grande, e embaixo 2.900. Eu continuo pagando os mesmos 2.000 de mortgage. O aluguel que em cima ia ser uns 1.900, nem 2.000 na época, e esse 1.900. Ia pagar o mortgage e sobrar um pouquinho? Ia. 10 anos depois, essa casa virou minha aposentadoria. Essa casa, eu e meu esposo, de vez em quando a gente brinca, gente, tá difícil para gente que recebe para morar. Imagina para quem paga para morar. Quem paga para morar. Mas 10 anos, na época a gente comprou, não era assim. Então, quando a pessoa, você falou do juro... Não, eu tô pensando até hoje. Por exemplo, hoje, assim, um mortgage de 5.000. Ok, hoje 5.000 pode ser pesado. Você aluga alguma coisa por 2.500, por 3, só que daqui 10 anos o teu aluguel vai estar 7, 8 e a casa continua pagando 5. Exatamente. E é sua. Então, quando a pessoa falou do juro que você me falou, por que eu falei que não existe juro alto? Me fala daqui a 10 anos. Depende do momento. Me fala daqui a 10 anos. Todo mundo falou, mas tá muito caro, muito caro. Eu falei, eu só quero que você pense esse dia, grava aí, coloca no seu calendário. Daqui a 10 anos, você me falar o que você acha disso que você me falou agora. Eu te garanto que daqui a 10 anos ela vai falar, ainda bem, ou então, que pena. As duas coisas, ou ainda bem ou que pena. Exatamente. Ainda bem se entrou no financiamento, né, no mortgage. Ou que pena que eu não comprei aquela casa. Essa oportunidade. Olha aquela casa, eu ouço isso todo dia. Olha aquela casa que eu podia ter comprado. Olha que se eu tivesse tido aquela casa. 2008 veio. Gente, veio 2008, quebrou. Mas só perdeu quem vendeu. Quem conseguiu segurar não perdeu. Não perdeu, né? Ganhou foi o dobrado. Não, eu conheço pessoas que compraram, passaram aperto, o mortgage de 2.500, porque não era juro fixo, foi para 8.000. Fez refinanciaram, fizeram as coisas. Eu passei Hoje por isso a casa também. vale 1 milhão e já está quase paga. Conseguiu segurar. Eu passei por isso também. As pessoas acham que isso acontece só com algumas, acontece com todos. É algo que você não pode esperar. Então, eu passei por isso.
essa mesma casa aí que a gente fez, a gente teve que fazer um loan modification para conseguir segurar. A gente segurou, ela chegou a valer menos do que a gente pagou, mas como a gente segurou, olha o tanto a mais. Ela 4 vezes o tanto. 3 vezes a mais o tanto que a gente pagou. Ela de 300 para 900, 3 vezes a mais. O aluguel foi exponencialmente a mais. Então, ela se paga as contas, paga pra gente morar, ainda sobra dinheiro. Uau. Uma casa. Uma casa. Olha só a diferença. Então, assim... E outra coisa, né? Passa rápido, né? Hoje você está aqui, daqui a pouco passa 10 anos, passa 15 anos, você não tem a sua casa. As pessoas falam do financiamento. Paguei 2 casas, você vai pagar 2, 3 casas no final. Vai sim. Ninguém está mentindo, é verdade, tá? Os primeiros anos do seu mortgage, você vai pagar praticamente só juro. Tá? Praticamente. Os primeiros você falou assim, meu Deus, eu vou refinanciar daqui a 5 anos. Você pagou só juros os primeiros 5 anos. Tá? Praticamente. Mas, a linha do pensamento que eu esqueci. Não, vai pagar 3 vezes mais a casa. Tá. Obrigada. Ô, Jesus! A TDAH que foi longe, é porque eu tô pensando em outra coisa. Então, depois de... Para facilitar o corte, tá, Joyce? Não vou nem cortar. Já experiente. Já foi nos concorrentes aí, nos podcasts. Não, pior que eu quase não vou em podcast. É mesmo? Quase não vou, porque eu falo muito. Aí que é bom, então, vem no lugar certo. Então, aí tá vendo? Pesquei de novo. Tá. No final das contas, você vai pagar 2 ou 3 casas. A maioria das pessoas fala, não vou comprar porque eu vou chegar no final, vou pagar 2 casas financiada. Só que o valor de mercado acompanha, né? Não tô nem falando disso, não tô nem falando de valor de mercado. No final das contas, eu comprei essa casa de 300. No final que eu pagar ela, eu vou ter pagado uns 600, 700 mil nela, no final, quando acabar. Mas eu tenho uma casa. Não, e ela vale mais do que o que você pagou também. Exato. Agora, paga o seu aluguel. Não. No final de 30 anos, você vai pagar o seu aluguel por 30 anos e vai ter, 0 casa. Então, é melhor pagar 2 casas e ter uma casa. Então, gente, não vem comigo falar que real estate é ruim, porque ninguém me provou ainda o contrário. Lógico, tem oportunidades, tem. Mas tipo assim, um exemplo. Essa casa que você comprou lá. Na verdade, você tem que analisar. Você também não pode sair... Lógico que meu sonho, eu quero comprar qualquer coisa aqui. Não, se você souber procurar profissionais que vão te indicar a coisa certa. Tipo essa que você comprou lá perto de Vermont. Lá. Essa casa, por exemplo, você já desde a arrancada dela, porque você comprou ela bem, você alugou ela bem, né? E o que acontece? Essa casa é uma casa que não vai te dar prejuízo nunca. Pelo contrário, ela vai continuar valorizando. Quando você terminar de pagar ela vai estar valendo muito mais do que você pagou, mesmo que você pague 2, 3 dessa casa, o dinheiro que você está... Porque isso aí é algo muito bacana, legal, que você conseguiu um mortgage e a própria casa, você arrecada o dobro do mortgage. Ou seja, te sobra o dinheiro da casa ainda. E tem muitas casas assim ainda. E mesmo que não sobre, mesmo que sobre pouco... Por que ela ainda se é bom? pagando é um patrimônio teu que está sendo pago, não está tirando o dinheiro do teu bolso. Porque vai subir. Exatamente. Mas olha, além disso, você tem muitas deduções no seu imposto que de aluguel você não pode. Você tem deduções para consertos, você tem deduções para o interest, que é o juro que você pagou. Você tem deduções para tanta coisa que no final das contas você está ganhando. Então, por isso que eu falo, não acha que é só o dinheiro que está entrando ou saindo, que é o que tem muitas outras coisas por trás disso. Certo. Então, depois que você tem outra coisa, você falou assim, quando você quitar essa casa? Comigo, não. Eu não vou, dificilmente você vai ver eu quitando uma propriedade minha. Por quê? Porque esse é uma dívida boa. É um good debt, para quem já leu... Você vai refinanciar para comprar outra. Para quem já leu Pai Rico, Pai Pobre, né? Exatamente. Sabe? É good debt. É boa dívida. Por quê? Porque o juro que você tem lá, desde que o juro que você está pagando aqui, aonde o seu dinheiro está fazendo mais do que você está pagando aqui, faz outra dívida. Porque aqui vai te dar mais do que aqui. Só que, quando você tem uma propriedade, tá? E você vai quitando ela tem um equity muito grande. E você não refinanciou, você não tirou dinheiro uma linha de crédito. Quando você precisar, você acha que você vai conseguir assim?
Não, porque o banco, para ele te dar a linha de crédito da sua propriedade, ele quer saber se você vai poder pagar, se você tem um crédito bom, se o seu trabalho é fixo, se é isso, se é aquilo, lá. E aí, para ver se ele vai te dar esse dinheiro. Porque esse dinheiro é seu se você vender a casa, mas se tá lá porque você pagou, ele só é seu quando você vende. Porque você tem a propriedade, você não tem o dinheiro. É verdade. E se ela cair, ele cai, se subir, sobe. Então, o dinheiro. Então, por isso é que eu prefiro ter uma dívida ali e o meu dinheiro líquido eu fazer outras coisas. Porque se eu tenho $100 mil hoje, vou lá, pago mais 100 mil nessa casa, para eu conseguir pegar esses 100 mil de volta para fazer outra coisa com o banco, você vai ter que rodar aquilo tudo de novo, vai ter que explicar, vai ter que mostrar com 1 mais 1 é 2, A mais B que vai dar condição. E aí talvez ele não te dê, porque você tem o equity na casa. Acontece isso direto, Wagner. Pessoas que estão aí com $1 milhão de equity, mas não pode porque o emprego não paga bem, ou infelizmente sonega, ou coloca que ganha pouco, ou o emprego não é fixo, ou... E tem tantos ous. Aí me fala, coitado, às vezes está passando aperto, tem um patrimônio que tem dinheiro no mundo que ele podia usar, mas não pode fazer um refinanciamento ou uma linha de crédito e usar esse dinheiro. E se a pessoa ficar refinanciando e comprando várias propriedades, essas propriedades servem como investimento. E conta como renda para ela. Como o banco renda considera também. Além disso, os aluguéis que vai sobrando em todos vai te dar para você, vai ser um income. Ela vira seu ganho também. Então, por exemplo, se você tem uma casa, 5 casas, dessas 5 casas, cada casa tá te dando mais ou menos $1.000 por mês, vamos dizer que você já é dono um tempinho, tá? $1.000 por mês é 5 mil no mês. Você agora já tem um salário de $5.000. O banco considera isso um salário de sobra. O outro é despesa, mas ele considera muita coisa do outro também, tá? Então, é mais ainda. Mas vamos dizer, 5 mil, um salário de 5 mil por mês. Você pode não trabalhar, que você provavelmente qualifica para talvez comprar uma outra propriedade. Dependendo de onde também, né? Tudo tem um asteriscozinho assim, gente, que a gente tem que checar depois. Melhor coisa que tem é você conversar com a Geise, então. Geise, eu vou dizer uma coisa pra ti, esse assunto é muito bacana e é muito esclarecedor. Nós vamos combinar de você vir um outro podcast aqui e já falar desses lados mais técnicos, explicar mais como é que compra, como é que faz tudo isso. Quero vir aqui pra gente falar sobre flip um dia. Sobre flip? Então vamos fazer um podcast separado só de flip então. Eu quero falar para vocês o que você não deve fazer. Todo mundo gosta de falar como é que é bom, como é que é isso. Quero te mostrar o que você não deve para ter um good flip. Então, assim, não esquece de fazer pergunta aqui abaixo para ela. Já deixa as perguntas para o próximo vídeo. Então, vamos lá. Vem aqui embaixo, aqui, pergunta. Geise, aqui no Vida Inteligente a gente tem uma regra. O convidado tem que deixar uma mensagem final. Então, usa a tua câmera lá e deixa a tua mensagem para a gente finalizar esse vídeo. Eu passei, Wagner. Oh, meu Deus! Minha mensagem. Aí eu falo muito isso. É R. Muito. Porque o sucesso ofende muitos erros. Não tem jeito de você ter sucesso sem você errar e cair muito. Então, é isso. R. Enquanto você não errar muito, não acha que você vai ser bem-sucedido. Nossa, eu fiquei até sem palavras. Gente, muito obrigado por você ter assistido até aqui esse podcast. Não esquece de vir aqui abaixo, entrar em contato, você que quer investir aqui nos Estados Unidos, que mora no Brasil, ou você que mora aqui, quer fazer um investimento, procura a Geise. Essa pessoa aqui é gente boa, eu recomendo, tá? Vai lá, procura a MD Group, fala diretamente com ela, vem aqui embaixo no vídeo. Deixa a sua pergunta também para ela. Vamos interagir. Forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E você que esqueceu de deixar o like, vai lá, não esquece. Dá, porque senão eu não te conto os outros segredos. E daqui a pouco eu vou trazer. E se você quiser ela novamente aqui para falar de flip, então vem aqui, comenta nesse vídeo. Um abraço a todos, que Deus abençoe grandemente. Até mais. Obrigado.